Olá, bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Francis e hoje nós vamos estudar a advocacia pública. A advocacia pública que é uma função essencial à justiça, juntamente com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. Então, quando a gente estudou o Poder Judiciário, a gente viu que ele aplica, ele exerce a jurisdição aplicando o direito ao caso concreto. Só que isso seria impossível se não fossem os órgãos que o auxiliam, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública. A função principal da advocacia pública é representar a União, bem como prestar consultoria ou assessoramento jurídico para o Poder Executivo. Vamos entender mais sobre a advocacia pública? Vem comigo. A advocacia pública começa a ser descrita no artigo 131 da Constituição. Acompanha comigo. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Além disso, a advocacia pública, a Advocacia Geral da União, ela encontra outras regras na Constituição. Quando a gente olha o parágrafo 1º, a gente percebe que o chefe da Advocacia Geral da União é o Advogado-Geral da União. Esse cargo de Advogado-Geral da União, segundo o parágrafo 1º, ele é de livre nomeação pelo Presidente da República, ou seja, dentro das competências do Presidente da República está lá a nomeação do Advogado-Geral da União. Essa escolha é livre, tá? Ele não precisa de nenhum critério, a Constituição não traz nenhum critério. A Constituição não diz que, por exemplo, precisa passar por um processo seletivo ou por um concurso público. A nomeação é livre, é uma escolha do Presidente da República. Só que o Presidente da República deve escolher as pessoas, cidadãos brasileiros maiores de 35 anos de idade e que tenham notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, basicamente isso. Quaisquer pessoas maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, podem ser nomeadas pelo Presidente da República como advogado-geral da União. Mas como é que eu ingresso nessa carreira, né? Como é que eu ingresso na Advocacia Geral da União? Como eu faço parte desse quadro? Para fazer parte, você vai ingressar nas classes iniciais. As classes iniciais, elas são providas por concurso público de provas e títulos. Então, se você quer fazer parte da Advocacia Geral da União, você deve prestar um concurso de provas e títulos. Sendo aprovado, você ingressa nessa carreira. Olha o que fala o parágrafo 3º. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Então, a gente viu que a Advocacia Geral da União, ela vai representar a União judicial e extrajudicialmente. Contudo, o parágrafo 3º traz uma exceção. Quando se tratar de execução de natureza tributária, a União é representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Só nesse caso, então, é uma exceção, ou seja, é quando a Advocacia Geral da União não estará atuando, mas sim a Procuradoria. Olha o artigo 132. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Então, enquanto a Advocacia Geral da União ela faz a representação judicial e extrajudicial da União, no campo estadual, quem vai exercer a representação dos estados é a Procuradoria do Estado, tá? Então, a União é representada pela Advocacia Geral. Já os estados são representados por suas procuradorias. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício,
mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios após relatórios circunstanciados das corregedorias. Então, os procuradores, eles vão gozar de estabilidade, como os demais servidores públicos, depois que eles passarem pelo estágio probatório, que é o período aí de 3 anos. Ao lado da advocacia pública, a Constituição ainda traz a advocacia como uma função essencial à justiça. Olha que bonitinho que ela diz no 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então, a gente sabe que sem um advogado eu não vou ter justiça. Por quê? Porque ele é o contraponto. Eu tenho, por exemplo, num processo criminal, o juiz quem julga, o promotor que acusa e o advogado que vai fazer o contraponto, quem vai trazer a outra versão, a versão do réu aos fatos. Num processo civil, eu vou ter o quê? 2 advogados litigando em nome de seus próprios clientes e o juiz julgando. Dentro do nosso ordenamento, as pessoas não possuem capacidade postulatória. O que é isso? É a capacidade de se manifestar sozinhos em juízo. Justamente por isso, elas deverão fazer, né, elas deverão ir a juízo representados por seus advogados. Por isso que ele é indispensável. E mais, esse artigo, ele traz uma prerrogativa muito importante do advogado, que é a imunidade. Então, enquanto ele estiver atuando, ele não será criminalizado, né, por nenhum dos seus atos, nenhuma de suas manifestações. Imagine, por exemplo, um júri. Num júri, os ânimos estão extremamente exaltados. As pessoas estão ali bravas, né? Então, pode ser que um promotor discuta com um advogado e nenhum deles será criminalizado, justamente porque eles estão atuando na defesa do interesse dos seus clientes, né? Então, eles têm imunidade. Então, essa foi a nossa aula sobre funções essenciais da justiça, advocacia pública e advocacia. Espero ter contribuído para o sucesso de vocês. Obrigada pela companhia. Até a próxima.